Que Deus abençoe todos. Hoje é terça-feira. Lelo ezali mokolo na mibale. Iniciamos um tema. To bandaki motu ya liteya moko. Provas, tentações e maldições. Bimekano masenginya. Epai wapitolobaki mokolisi koleka. Ete ezali mikakatano to bongisi. De ezali mikakatano te ezali masenginya. Pe ya misatu ezali bilakelo mabe. São 3 palavras correntes. Ezali maloba masato oyo ekeseni moko na mususu. Corrente quer dizer popular. Oyo eyebani na bato. São 3 palavras úteis. Ezali maloba masato oyo penda ezali na tina makasi. Quer dizer que se usa muito. Yeloba makamingi. Mas são 3 palavras também confundidas. Kasi ezali pe maloba masato oyo etiaka bato mingi na mobulu. Provas, tentações e maldições. Mimekano masengenya pe bilakelo mabe. Alguém está em provas? Moto songolo akutami na mimekano. Cristão Mo Cristo songolo está muito aflito, está a dizer que Deus me amaldiçoou. akomi mawa kolbayete Nzambe alakeli mabe. Não é assim. Ezali bongote. Alguém está amaldiçoado? Moto songolo alakelami mabe. Está a dizer que eu provas, não vale a pena. Azali koloba ngai penza na mekami ngai pena mi mekano boye. Na laquela mabe. Na lakelami mabe. Muita confusão. O exapina bobulu mingi. Chama provas, tentação, chama atenção, a maldição, quer dizer, muita confusão. Moto abengi penza mi mekano bilakela mabe. Akamati bilakela mabe alobiango ezali mi mekano. Bobulu mingi. O que é provas? Sikoyo, mi mekano ezali nini? Falando de provas, é tipo prova na escola, exame de tua fé para ver onde está a tua fé agora. Tolobaki mimekano ezali lokola ndenge salamaka na etelo na kelasi moto ayekola yekoli ekoya na ntango songolo epai wapi fale bamekaye abaye basoki asosoli makambo batangisi ye. Essas provas se passam nos momentos difíceis. Mimekano yango yaka na matango ya pasi. Nos problemas. Na mikakatano. Perseguições, na kolandelama, etc. Pe bongo na bongo. Mas hoje vamos falar sobre as tentações. Kasi nzoka lelo tokolobela latina na masengenya. O que se chama na Bíblia tentações. Nini oyo ebenga mikatu na Biblia masengenya. Vamos ler Mateus 4. Tokotanga Matayo mokapona minei. De 1 até 11. Obana eteni na libosoti na zomi na moko. 4 de 1 até 11. Mokapona minei eteni na libosoti zomi na moko. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximado-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Até 4.
kobandete na liboso tina minei. Bongo molimo akambi Yesu kino lisobe ete Satana awa bakomi ameka ye kasi na kotala ko asenginya ye. Akilaki bilei mikolo tuku minei mpe butu tuku minei mpe ayoki njala. Momeki abimeli ye mpe alobi na ye ete soko yo jali mwana na Nzambe loba ete mabanga oyo mabongwana lipa. Yesu ajongisi ete ekomami ete moto akobika bobele na lipa te nde na maloba yonso makobimaka na monoko na Nzambe. Sim. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: os seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Até 7. Bongo Satana atambolisi ye kino mboka na bule mpe atelemisaki ye likolo na nsamba na tempelo. Alobi mpe na ye ete soko ozali mwana na Nzambe omibwaka yo moko na nse jambi ekomama ete akolaka banje na ye na ntina na yo bakomema yo na maboko na bango ete otuta litambe na yo na libanga te. Yesu alobi na ye ete lisusu ekomami ete oko senginya nkolo Nzambe na yo te. Vamos continuar. 8. Levou ainda, essa é a segunda tentação, o diabo a monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Oye ezali masenginya mibale. Satana atambolisi ye lisusu na ngomba molai mingi mpe atalisi ye makonzi nyonso na mokili mpe nkembo na yango. Alobi na ye ete nakopesa yo oyo yonso soko okokweya mpe okogumbamela ngai. Yesu alobi na ye ete longwa na yo Satana, jambi ekomami ete okogumbamela nkolo Nzambe na yo mpe okosalela bobele ye. Bongo Satana atiki ye mpe tala banje bayei mpe basaleli ye. Não, isso foi a terceira tentação. A primeira era transformar pão, pedra em pão. Essa é a primeira tentação. Oyo ezali masenginya liboso po ya liboso ya mibale ya 3, no versículo 3. Esse foi no versículo 3, primeira tentação, pão em pedra, transforma pão em pedra, pedra em pão. Versículo 3. Ete na misato ezali nde masenginya liboso epai wapi abongola libanga na lipa. Segunda tentação, 5, levou, colocou no pináculo do templo e ele disse de se atirar abaixo. De amimaki Yesu na songe na ngomba pe alobaki na ye amibwaka na se. E esse que nós dizemos agora é o terceiro, ele mostrou o mundo inteiro e de pedir para adorar. Oyo totangi ya misato epai wapi amonisi ye penda bokonzi ya mokili mobimba pe asengi ete agumbamela ye po apesa ye yango. Tiago. Yakobo. Vamos ler Tiago. Tozotanga Yakobo. Tiago 4. Jacques. Tiago 1. Jacques chapitre 1. De 13 até 15. Tiago. Comanda verset 13 na 15. Tiago
1, de 13 até 15. Jacques, chapitre 1, verset 13 a 15. Quando lemos Tiago, no 2:8, falava de provas. Agora, de 13 e 15, estão a falar de tentações. Tango totanga aqui Jacques 1:8, balba aqui nantina na mimekano. Siko aura 13:15, balba ezali masengenya. Irmão, só achou por ler. Tika te ete moto oyo asengenya mi aloba ete na jali kosengenya mana nzambe. Po ete nzambe asengini moto te yempe asengenyaka moto te. Moto na moto akosengenya mampona ko benda mampe ko lengola na mposa mabe na ye moko. Na nsima esili mposa kozwa zemi e boti lisumu mpe esili lisumu yango kokola e boti kufa. Tiago 1, 13 até 15. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Nunca fala isso. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Esse é 16. 16 elobi bojimbisa mate bandeko na ngai na bolingo. Vamos orar. Tobonde. Deus poderoso, remetemos essa palavra a Ti, esteja conosco, Jesus Cristo. Amém. Estamos a falar sobre o segundo ponto. O segundo ponto é tentação. Tozali kolobela na etape ya mibale. Etape ya mibale ozali kolobela ntina na masenginya. Tentações. Masenginya. O que significa tentações? Nini yango elimboli masenginya. Não faz confusão entre tentações e provas. Komi kotisa na mobulu te kati na masenginya pe mimekano. Apesar que sempre se fala tipo uma só coisa, mas não é uma só coisa. Atako na elobeli emona na kalokola ezali loba se moko kasi nzoka na mozindo ezali liloba moko te. O pessoal chama tudo tentação. Po bato babengaka nyonso komekama. Está nas provas, tentação. Akutami na mimekano alobi asengi nyami. Akutami na masengi nyami alobi etamekami. Está na maldição, tentação. Akutami pe na bilakelo mabe ote asengi nyami. Mas não é a mesma coisa. Zoka ezali ndenge moko te. Prova é o exame da fé. Mimekano ezali eloko songolo eyaka liboso ya moto pona koyeba bondimi na ye. Sob forma de dificuldade. Na lolenge ya bampasi songolo. Tentações é que sikoyo masenginya ezali nini? Tentação significa masenginya elimbola mina. O diabo quer te fazer cair Zabolo no pecado. Alinha kwesa yo na lisumu. O diabo Zabolo quer te fazer cair no pecado. Alingi akwesa yo na lisumu. Utilizando meios carnais que o homem gosta muito. Kosalelaka banzela oyo ebendaka baposa ya kibomoto mingi. O que o homem gosta muito. Oyo moto alingaka mingi na baposa nzoto. Então o diabo vai utilizar para te fazer cair no pecado. Nde kuna ezali lolenge zabolo asalelaka pona kokwesa moto na lisumu. Ser tentado pelo diabo kosengi nyama epai na zabolo não é como provas. Eza ndenge moko te na komekama. Que esteja a sofrer. Ser tentado
Às vezes você vai ficar alegre. Ozaliko nyokwama lokola moto ya mekami nzoka na kosengi nyama yo mbala mosusu okwina lisumu menzoko za na isengo. Nas tentações, às vezes você está alegre, está bem, está a andar com o Land Rover novo, vida está boa, mas caísse no pecado. Isso que chama a tentação. Estás bem, viatura nova, moto ya sika. Afinal, Zoka é pagão que te deu essa viatura. Examo pagano songolo apesi motuka wana. Você anda sofrendo muito. Oyo nyoko maka mingi kamata. Fica minha namorada. Zala mwasi na ngai bandalelo. Vou te fazer tudo. Na kosalelo nyoso kolinga. Tá aqui Land Rover. Tala landa yangoyo. Se dizer assim, mas a casa tá. Soko lobiga kanandimiyo na kabele susundako kamata. Ah, vida. Ah, yo wano sepeli. Vida mbote. Bomo inde yangoyo, a vida kuya. O diabo t'apanhou no pecado. Zoka zabolo akangeli yo na lisumu. T'apanhou. Akangi yo. Fala mais. Loba lisusu. Anda falar cristão. T'apanhei. O mibeta katolo de yomo Cristo. Moni na kangi yo. Você gostar da viatura, então caísse no pecado. Yo po sepe na motuka. Monzoka motuka ngo esali ete okweya na lisumu. Irmã, de como assim na escola na eteyelo tenta subir. Afinal é namorada do professor. O mataka kaka bakelasi mayele te nzoka okoma penza makango ya mulakisito ya professeur. Se você me quer, soki yo lingi ngai, olha, se ter 0 como não, eu vou te tratar 10. Tala. Que? Soki na momeka nozwi libungu tulu ngana kopesa yo zomi olingi? Si eu quero. E na lingi molakisi. O diabo ali anda dizer que não faz posição. Yalo bakaita sala pitete omoni akangi. Apanhei com ponto. Na kangi na esika bolembu. Tentação é o diabo quer te fazer cair no pecado, mas quer te dar uma coisa que você gosta. Quando você aceita, caísse da pecado. Masenginya ezali ete zabolo alingi akangela yo na lisumu songolo. Nini kosalema soki kaka ondimi eloko yango osatana lakisi yo ndekuna akangi yo. E puis aqui no Tiago lemos yango ana Jacques totangi elobi. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Montote o asengi nyami aloba ete najali kosengi nyama na nzambe mpo ete nzambe asengi ni na mabete yempe ako sengi na montote. Ao contrário, cada é tentado pela sua própria cobiça, quando está o atrai e seduz. Na 14 balobi boye moto na moto akosengi nyama mpona ko bendama pe ko lengolama na mposa mabe na ye moko. Cobiçar essa viatura, agora tá apanhou, os pagãos te seduziu, caiu no chão. Oluli motuka ya bato ya mopakano. Lokolo ndimi kobenga makango na ye akabeli yo motuka yango pe kuna na kozwa motuka wana okwenda lisumu. O diabo no céu está dizendo a Deus, viste, né? Zabolo malamoko ake kofunda yo pa na Nzambe. Abi Nzambe omoni mwana obetela katolo. A tua filha Sofia anda falando. Mwana no mwasi Sofia obetela katolo. Nakangiye. Oh não. Nós não andamos com pagãos. Tá aí pagão, tá andando com ele já. Biso totambola na mapakano te tala ye wana azui mobile mupakano. Com a tentação, você às vezes está feliz mesmo, até mais feliz que os outros. Na masenginya bala mingi yoko kutama na esengo koleka kutu batu mususu.
telefone a mudar hoje Samsung, amanhã iPhone. Afinal, é namorada de pagão. Ba telefone ndeko mwasi ndenge abongwa na kana yango mayele te lelo Samsung lobi penza iPhone nzoka nana zo sombele ba telefone ezali mopakano. Vise, hein? Omoni caiu pela cobiça do telefone. Okwei na nzela ya bilulela ya telefone to ya chombo. Irmã não tem marido, mas vive bem. Ndeko mwasi abalate kasi ndeko bomo ya nyekese. Nós pensamos que o mais velho dele que anda a dar dinheiro. Biso tokanisaka ete kulutu na ye yene mtapesa ke misolo. Afinal, nzoka tá a dar dinheiro no pagão. Ba pesa ke misolo na mopaka no songolo. Caiu na tentação. Okwei na masenginya. Tentação de dinheiro. Masenginya ya bilule na mbongo. Nós pensamos que a irmã é ajudada pelo tio ou pelos irmãos em Cristo, ou que afinal já tem alguém invisível que lhe dá tudo. Biso tokanisaka ete ndeko mwasi asungamaka na misolo oyo noko na ye tope bandeko kat na Kristo bapesaka ye. Nzoka moto apesaka misolo amona na kate moto amapesaka nyoso ya lingaka. Pagão. Moto amonani mopakano. Il faut tomar compte de ti. Mopakano kolobana ndeko na biso mwasi ngai na kosunga na nyonso. Eu sou cristão que já. Ite ngai na sala ka bongo te na za mo Kristo. Então você vai falar no pastor. Oh, bongo lisungia mo websa pa mukambi. Cala sua boca. Yo kaka munoko. Olha pano, hoje pano vermelho, amanhã azul, quer dizer, a irmã que tem mais roupa em toda a igreja, afinal, já caiu na tentação. Tala maputa ndeko mwasi ndenga bongo la kango maele te, lelo akolata liputa ya bule, lobi, ya motane, ndeko mwasi alata na tembe koleka, bandeko misusu, oyo kutu babala kati na Kristo. Nzoka, mopaka no songolo, sungaka ndeko mwasi. Irmão, nós pensamos que ele é solteiro, afinal vive como apagado, ninguém sabe. Ndeko mobali, biso toyebile te ndeko na biso azalaka monzemba. Nzoka ndeko azalaka na makango moko ya mopakano biso toyebite. Oh non, elle a pas qui me começou. Elle te começou, né? Caísse. Ote yemoko penza mutu ayela kingai ofele. Ofele okwei na lisumu. Ela própria não me gostava, anda a se entregar. Não é ela. É o diabo que envia ela para te tentar. Para você cair no pecado. Você não anda a saber isso. Você só anda a ver uma mulher que está te gostando muito, está se entregar, faz tudo que quiser. Afinal, atrás, visível é o diabo Satanás. Viste? A tentação é essa. O diabo vem, te faz cair no pecado, mas te dá alguma coisa que você gosta muito. Zabolo aye. Akweyisi yo na nzela lisumu. Apesi yo eloko songolo. Oyo pendeza kaposa motema na yo nzoka ozweli yango na lisumu. Gosta muito mulher, né? Olingaka mingi mwasi tobasi. Taki ela. Tala ye oyo. Ela vai se entregar. Aqui não há dificuldade. Já aceitou, já te gosta, tá aqui. Mwasi yango ezate ke apesio ba condition. Ye moko pena aye komi kaba wenze. Você contente. Essa mulher as mulheres me gostam muito. Aquela que está no cara. Te gosta, né? É o diabo que está te tentando. Yo siko tango moni mwasa ye komi kaba wenze pai na yolobi. Oyo ezali ngenge. Ezalinde Zabolo akangelo na nzela ya mwasi. Gosta muito de dinheiro, vai te trazer uma cooperação falsa. Olingaka mingi ko simba misolo. Zabolo akomemela yo misolo na nzela ya mabe. Cop. Ote coopération ezali awa.
Que ninguém quando cai, quando é tentado, diga que Deus me tentou. É tua cobiça que te tentou. Isso que está dizendo tchau. Na Jacques 1:13 sikolo baboetika ete moto oyo asenginyami aloba ete nazali kosenginyama na Nzambe mpo ete Nzambe asengini na mabe te ye mpe ako esenginya moto te. Quando Job estava a sofrer nas provas, tango Yobo azalaki konyokwama na mimekano, ele perdeu muita coisa, Job. solo na mimekano Yobo abungisaki biloko mingi, Mas nunca Job viu Satanás. kasi Yobo atikalaki komona Satana na miso te. Só estava a ouvir azalaka koyoka servo vem, mobumu na ye moko aye, grupo X, pessoas X vieram, fizeram isso. Nunca eles viram Satanás. o mokonzi ngulupa songolo ya bato baye basali boye pe nyonso ekei, kasi yo batikali komona Zabolo na miso te. Sempre os gatunos vieram, os bandidos atacaram, mas nunca ele viu Satanás. o te ngulupa ya bato baye, o te ndenge eza boye eza na eloko moko songolo esalami, yo batikali komona Satana te na Você miso. não procura ver Satanás para acreditar que essa aqui é tentação. Yo koluka te omona na miso Zabolo ye oyo nde ondima ete yango nde masenginia. É Satanás que estava atacando Job. ezali Satana nde mutu azalaki kokanela Yobo. Mas o que roubou o gado de Job não é Satanás, são pessoas. kasi oyo ayibaki Oyo bangombe bazali koyiba. oyo bazali koyiba bangombe ya Yobo ezalaki Satana te na miso boye nde bato na nzoto, Mas teleguiados de Satanás. kasi bamiyibi yango wana to bato yango nani azali kotinda bango ezalaki Zabolo Satana. Quando você é tentado, não vai ver o diabo assim vir te tentar. Uma pessoa que vai vir a ti. tango yo senginyami kobanza te ke yo komona Zabolo na miso kasi okomona moto na nzoto lokola yo. Fofoqueiro, uma fofoqueira. Je trouxe uma boa notícia, fofoca começa. Pecaste. okomona motongi penza ya mobali to pe ya mwasi ayeli yo oyebi ebeta tango yo pe okotika ka le osumuki. Começa a te falar coisas sobre as imagens, fofocar, criticar, falar mal do pastor, dos pregadores, pecaste. abandi kolobelo makambo ya mabe na ntina bandeko basi bandeko mibali na ntina mokambi na ntina batei yo tango kaka okoti olobi osumuki. Depois amanhã nem consegue mais orar. pe nsima Zabolo apesi yo bolembu okokoma suko koka kobondela te. Ouviste coisas po yoki ebele ya makambo contra fulano, oyo ezotelemela songolo, amor baixou, bolingo na ye ekiti epai na yo, mas nunca você vai ver Satanás a vir te trazer fofofique. Sempre o diabo. kasi okotikala komona Zabolo te na nzoto boye ye oyo amemeli yo matongi, okomona kaka bato na nzoto lokola yo. Agora você também gosta muito de conversa. sikoyo bongo yo moto lela pena masolo. Quando alguém é tentado, ninguém diz que é Deus que me tentou. É você que gosta muito fofoquice, gosta muito das conversas, gosta muito da cooperação, gosta muito do dinheiro. Tango moto asenginyami aloba te ke Nzambe moto asengini na ye, ezali po ete yo nde olingaka masolo, olingaka mingi matongi, olingaka mingi bacoopération ya misolo. Vamos ler o profeta Branham. tokotanga mosakoli na biso Branham. La foi parfaite. A fé perfeita. Parágrafo 129 Paragraphe 129 de Jeffersonville. Tradition Jeffersonville. La foi parfaite. A fé perfeita. Prêché le 25, 8 mois, agosto, Pregada dia 25 de agosto 63. de 1963. Parágrafo 129. Parágrafo 129. Vou ler
vou ler só os pontos que é importante. Na kotanga kaba bisika oza mutu ya mingi. Acho que aqui eu vou ler um pouco tudo. Na moni ete awa esingina tanga nyoso pe. C'est comme ce qui est arrivé à Louisville il y a longtemps. É como o que aconteceu na cidade de Louisville há muito tempo. Il y avait une demoiselle chrétienne depuis de nombreuses années qui tomba amoureuse d'un homme qui lui était chrétien depuis environ 2 ans. Houve uma senhora que era amorosa a alguém há muito tempo, durante 2 anos. A irmã mantiga na mensagem. Ndeko mwasi penda ya kala na sango. Mas o homem, Zoka mobali 2 ans kaka na sango. Novo convertido. Topé nouveau converti. Et ainsi ils se marièrent, ils s'aimaient avec confiance l'un dans l'autre et ils se marièrent. E assim se amavam ao outro e depois se casaram. Et la femme dit à son mari, chéri, cela doit être difficile pour toi car tu n'es qu'un jeune chrétien. E a mulher disse a seu marido, querido, aquilo vai ser tão difícil para ti porque você é um novo crente. Meu querido, para ti é difícil, eu sou antiga na mensagem, mas você é novo, é difícil para ti novo. Mobali na ngai, e kozala pasi mingi pona yo po te ozali moto asika. Et tu as dû passer par tant de choses. E tu pude passar por tantas coisas. Car il buvait. Porque ele bebia cerveja. A mulher estava firme na fé, antiga na mensagem. O homem que era apanhou, novo convertido, grande bebedor ainda. Mwasi azalaki penza soda kati na kondima. Pe azalaki mokristo ya kala na kati ya liloba. Kasi mobali oyo balinganaki na ye azalaki moto asika na liloba. Agora você, irmã, vou te perguntar. Você que está sendo noiva, antiga na mensagem, 25 na mensagem, noiva do novo convertido, quem será pastor na vossa casa? Você ou ele? Siko neko mwasi motuna na zutuno yango oyo. Yo penza kati na sango oyo osali pena bambola tuku mibale na mitano to pe 25 ans. Sikoyo yo ndimi kolinga penda mobali wazali moto asika na liloba. Siko nana kozala mokambi na ndaku e kozala ye ou bien yo mwasi. A Bíblia diz quando a mulher não entende para perguntar ao seu marido em casa. Agora no teu caso, você 20 anos na mensagem, o teu noivo que está a gostar 6 meses na mensagem. Quem que vai perguntar ao outro em casa? Você ou ele? Neko mwasi Biblia lobiete. Tango yo mwasi ososoli te liloba nzambe na eklesia otuna mobali na yo. Sikoyo yo ndeko mwasi osali 20 ans kati na sango. Sikoyo fiancé na yo asali kaka 6 mois na kati ya liloba ya nzambe. Sikoyo nani akotuna moninga yo bie ye mtakotuna. Essa irmã estava um pouco preocupada porque o marido dele é novo convertido, ainda não está firme na fé. Ndeko na biso ya mwasi azalaki na mitungisa mingi pona nini. Ye azalaki pena mpaka na liloba kasi mobali na ye azalaki nanu penza bebe na kondima. Elle dit, tu as dû passer par tellement de choses et je sais que tu dois être terriblement tenté. E ela disse, eu sei que você passou terrivelmente nas coisas. E eu bem sei que você será tentado terrivelmente. Mais, dit-elle, je désire maintenant que tu saches une chose. Si tu tombes, si tu as une tentation et que tu succombes, ne reste pas loin de la maison. Mas eu gostaria de te dizer uma coisa. Se tu tiver uma tentação, ou se você cair ou morrer, então você passou na tentação. Mais reviens. Mas volte. Grande trabalho, hein? Musala munene. Em vez do homem ficar pastor da mulher, e a mulher agora está proteger o homem. Esika ete mobali azala mokambi ya mwasi na ndako. Bekomi sikonde mwasi moto akomi mokambi ya mobali pona ni azobatela mobali. Reviens ici parce que je serai ici même à t'attendre et je t'aiderai à prier jusqu'à ce que tu aies la victoire. Volta aqui porque eu estarei aqui te guardando. Volta porque você será sempre ao meu lado.
je resterai avec toi parce que lorsque je t'ai épousé, je l'ai fait parce que je t'aimais. Et peu importe ce que tu es, je t'aimerai toujours. Estarei sempre ao teu lado porque quando te amei, porque você era para mim, e eu amarei sempre a ti. A mulher, essa irmã, que muito anjo na mensagem, está falando no marido dele que só 2 anos que é bom. Eu sei que você ainda é novo, você é fácil cair, botar, não é problema mesmo. Se está acontecendo, vem rápido, estou te esperando aqui para eu te ajudar. Neko ya mwasi oya ba 20 ans 4 na message azoloba pona tina mobali na yo asali kaka 2 ans 4 na sankolo ba ete mobali na ngai yo soki omoni kaka tentation songolo yeli okima mbango epai na ngai po ete nga naza wana pona kosunga yo. Si tu tombes, si tu as une tentation et que tu succombes, ne reste pas loin. Se tu cair ou se você abraçar uma tentação, não fique longe, porque eu amarei-te sempre. Quer dizer, a mulher estava a ver que o marido dele é muito novo para cair na tentação, é fácil. Mwasi abana komona ete mobali na ye azapenda bebe kati na kondima pona kokweya ekozala pete mingi penda pona ye. E você também, irmão. Yo pende que mobali novo convertido, mas só que era aquela irmã que teve 25 anos de mensagem mesmo. Yo penda nekwasika bebe spirituel molinga kaser wana wasali 25 ans na sango. Procura tua irmã bebê também como você. Luka pe mwasi azali bebe na kondima lokola yo. Alors agora tá dando trabalho na irmã. Si komono como pesa decoração mwasi a 25 ans musala. Tá lhe dizer, eu sei que você é muito novo, você, bom, estou te esperando aqui, você cair na tensão, quer dizer, conhece que esse marido aqui é fraco, fraquinho. De como essa zona vai para mobile na ye, na ebiete ba masengini koya. Kasi soka ezali koyela yo, kimamba wepai na ngai po ete nga nazali wana pona kosunga yo. Eu quero uma irmã que deve ser Sara mesmo, e que estou procurando. Você também tem que ser Abraão. Ngai na lingi penza inise oyo pena azana comportement ya Sara oya tosaka mobali siko yo pende kolingi ete obala inise Sara zala pena attitude ya Abraham. Você está procurando Sara, mas você procura Judas Iscariote. Mais yo zoluka inise Sara nzoka comportement ya Judas não dá. Te kosimba nango te. Então, lemos aqui para dizer que a tentação e o pecado vão junto. Tosiri kotanga awa pona koloba ete masenginya na lisumu etambolaka elongo. Quer dizer, o diabo vem tentar para te fazer cair logo já no pecado. Zabolo akwaya kosenginya yo po ete malamoko akwa iso na lisumu. E por isso essa mulher estava dizendo que eu sei que você, se a tentação vai cair, mas você está acontecendo, vem rápido. Yango na mwasa zai koloba na mobali na ye. Na ebiete masenginya koya. Kasi so ezoyela yo kimambango epai na ngai po ngai na kosunga yo. O que é uma tentação? É o diabo que quer te fazer cair no pecado logo já. Masenginya ezali nini? Ezali zabolo alinga poiso mbala moko penza na lisumu. Ele não precisa você passar por dificuldade. Não, logo já pá, uma mulher me saiu a mim, me disse me gostou, caí no pecado. Já caí. Zabolo alingi na yote ou mela na bapasi na konyo kwa mapona likamusongolo. Okomona nina kosala lokola ebie toza na posa mwasi akokota na kata mwasi songolo pe mwasi ngo aye komikaba pona nini okuya na lisumu. Yango ne babengi Hebreus chapitre 6 é uma pregação. Aos Hebreus capítulo 6 ezali liteio. Hebreus capítulo 6 e 7. Hebreus capítulo 6 e 7. Pregado numa manhã de 15/9/57. Ete ama katongo moko le 15 juillet au 7e mois 1900. Non. Dans 9e mois, septembre, il y a 1957. 15 setembro 57. Le 15, le 15 de septembre, au 9e mois. Parágrafo 167. Paragraphe 167.
vou ler embaixo. Em casa pode ler tudo. Jésus-Christ qui a été tenté comme nous de toutes les manières sans péché. Jesus Cristo foi tentado como nós em tudo, mas sem pecado. Quer dizer, numa tentação há duas coisas: ou você cai, quer dizer, vai pecar, ou você resiste. Na masenginya ezakana biloko mibale. Tango masenginya eye, to yo okokweya, to yo okotelema ngwi. Uma mulher mesmo vem se atirar a mim. O que é que aconteceu agora? Cair, irmão. Siko mwasi songolo ayaki pena komikaba epai na ngai, siko ndeko apese mutuna, siko tango ayi komikaba epai, osalaki nini? Ndeko na kweyaki. Aquela irmã vem mais. Ndeko ama mwasi ayi lisusu. O que eu fizesse? Osalaki nini? Oh, dessa vez même ele respondia, ele na pamela ke na baki alia de moi Satan. Resistir isso. Wana sikoyo otelemi ngwi. São duas coisas que acontecem, OS. Ou resistir ao diabo, ou caíste. Il a été permis qu'il fût tenté, Jésus, mais il n'a pas cédé à la tentation. Foi permitido que Jesus fosse tentado, mas ele não se deixou na tentação. Et nous sommes tentés de pécher. Nós somos tentados de pecar, mais jamais de céder. Mas nunca de ceder. Haverá tentações, irmão. Bandeko, masengineko ya. Querer comunhão na tua vida cristã, haverá tentações. Masengineko ya. Mas Abraão disse: nunca cede. Concedete. Resiste. Telemela yango. Parce que la vie qui est en nous est l'ancre de notre destination éternelle. Porque a vida cristã em nós é uma âncora do nosso destino eterno. Et nous tenons cela sacré dans nos cœurs. E nós guardamos isso sagrado no nosso coração. Aqui Abraão quer dizer que você tem que resistir quando vem tentação. Abraão maningolo baete singelo telemangui tango masenginya yelio. Mas você, ela própria irmã veio se entregar a mim, vou fazer o quê? Espera quando irá no inferno, vai explicar bem para Deus lá. Não é irmã, é o diabo, mas você não pode ver o diabo assim. Vai ver uma carne que está vir a ti, eu te amo muito, é tentação. Mais akokota na ndeko mwasi aye penza liboso na yo na misuni na nzoto boye kasi nzoka ezali masengenya. Irmã, vocês que trabalham nas empresas, nunca vai ver Satanás vir te tentar, mas só vai ver um chefe a te dizer: te gosto muito, se você gostar, vou te fazer subir o salário. O diabo está lá. Bon, ngana lingi yo soki akayo ndimi akorobano na matisi ope bagrade zabolo ngo yewana. Não vai ver o diabo. Okomona ye na misote. Vai ver um chefe que vai te dizer: okomona chefe para ele yo. Olha, tá expulsar pessoas na empresa, sabe, né? Tá vendo que balongo na bat na empresa? Bom, se encostar a mim, pá, se amamos, vou te proteger. Bom, só que ndimi kokoma yangai na koiba kobatela yo, ha? O diabo. Zabolo ye. A tentação é essa. Yangole babengi masenginya. Mas e você? Casio, aquele chefe me gosta muito. Chefe fora pena, alinga mingi. Não te gosta. Alinga caiote. É o diabo que quer utilizar para te fazer cair no pecado. Ezaline zabora linko sale na chefe na yo ya companhia po akwe sona de sumo. Cuidado. Que baca. Cuidado. Que baca. Hébreux chapitre 2, troisième partie. Hebreus capítulo 2, terceira parte. Hébreux chapitre 2, essa aqui também é uma pregação. Hebreus capítulo 2, ou pesa liteia. Troisième partie. Terceira parte.
Prêché le 28 août 57. Pregado dia 28 de agosto de 1957. Paragraphe 72. Parágrafo 72. Dieu ne pouvait pas souffrir en esprit. Deus não poderia padecer no espírito. Il devait devenir chair Ele tinha que tornar carne pour sentir la douleur de la maladie, para sentir a dor da enfermidade, pour sentir la tentation para sentir a tentação de convoitise. de cobiça. Cuidado com a cobiça. Kebaka na bilulela. A cobiça traz a tentação. Bilulela yango ememaka masenginya. E por isso você anda a casar à toa. Yango na yo balaka pamba pamba. Visto a irmã bonita. Omonika ndeko mwasi bonzenga. Bonita para ti significa que pode ser a minha mulher. Bonzenga pona yo talisi ete akokile mpe kozala mwasi na ngai. Tá enganado. Oza komikosana. Ah, aquele irmã tem bom corpo. Ah, ndeko wana penda nzoto mafuta. Para ti, bom corpo significa que esse aqui é bom para casar. Pona yo ndeko mwasi Tá wana pra nzoto mim. mafuta yende wana abongi po ete yo bala ye abongi pona yo. Tá enganado. Oza komikosana. Olha só aquela irmã mais velha. Talaka ndeko wana ya mwasi kulutu. Conselho que está dando um irmão. Toli azopesa na ndeko mobali. Aquela irmã dá para ti. Ndeko mobali. Omoni ndeko wana mwasi abongi pona yo. Tá clara, tá Talaka bonita. pembe bonzenga. O casamento não é assim. Libala ezaka boye te. Por isso, amanhã dificuldade no trabalho, no lar, você nem estará lá. Lobi lobi soki ndeko mwasi to pe ndeko mobali pasi ekoteli bango na libala yo kokende kuna te. Pour sentir la tentation de convoitise. Para sentir a tentação de cobiça. Pour sentir la tentation de désir. Para sentir a tentação de desejo. Pour sentir la tentation de la faim. Para sentir a tentação da fome. Irmã, cuidado com aquele pagão Ndeko mwasi kebaka na yo na mopakano wana que anda a dizer: alobaka na yo oh, na minha loja, vem, vou te dar tudo que quiser. tala na boutique na nga magasin na nga yaka no nde nyonso olingi na kopesa nyonso kolinga. Começa a duvidar já. Pagão, Tutaka pegar tembe boleia. mopakano penda apesa oyo ofele Homem, pe mobali lisusu tudo que quiser na minha loja, tu tira. aloba no nyonso Homem. kolinga na boutique na nga Ah, você magasin na nga mulher. ezwa na yo ya ofele mobali. Você não tem discernimento, você. Mobali apesa mwasi pende eloko ofele yo yebi te. Ainda mais pagão, Kutu nani yango mopakano lisusu você não tem discernimento. ozangi O meu bososoli vizinho me gosta muito. Ah, espera só. ote moto apenepene alinganga mingi zela nanu. Quand les yeux s'ouvrir, eu também, nome de pregação. Quando seus olhos abrir-se, oyo pe ezali kombo ya liteya. Prêché le 20 avril 56. Pregada etema le 20 aliás dia 20 de avril de 1956. Parágrafo 19. Paragraphe 19. Vou ler embaixo. Não, tá, mas Em casa pode ler tudo. Nanda o otanga nyonso. Certainement, c'est la preuve qu'il y a un endroit où nous irons et où nous serons au-dessus de la tentation, où il n'y aura plus de péché. Certamente há uma localidade onde nós iremos e certamente estaremos acima da tentação onde não haverá pecado. Vice, né? Oyoki? Se fala da tentação quando o diabo vem, quer te fazer pecar. Babengaka masenginya. Diretamente. Matango zabolo aye alingi asimbi so mama lisumu. Diretamente. Mbala moko. Onde se fala a tentação. Yango ne ba bengi masenginya. Existem tentações Eza fortes. ezala masenginya penda ya kafu kafu. Como nas provas, existem também provas fortes. Ndenge moko pe na mimekano. Ezala mimekano oya kafu kafu. É assim. Ezala penda boye. É como na escola, Ezala wana etelo. há certas provas, Ezala mimekano yaka na classe. os alunos vão dizer: Bana classe bakoloba.
Ah, essa prova não era nada, essa prova. Mimekano wana na sakaneli yango eza ya petelemba liboso na ngai. Mas às vezes quando o aluno vê, prova de hoje, esse professor mesmo, o que ele apanhou a fazer? Kasi eza na mimekano mosusu, okoyoka pena sima ya mwana classe kosala momekano. Azongi na ndako alobi, momekano alelo ezalaki moto. Yango molakisi na biso professeur na biso yango aliaki nini? Isso aqui é mal mesmo, hein? Professeur na biso aza mabe penza, hein? Et il ne le sait pas. Outra pregação, e tu não sabes. Prêché le 15 août 65. Pregado, dia? Le 15 août 65. Dia 15 de agosto de 1965. Le 15 août 65, paragraphe 184. 15 de agosto de 65, parágrafo 184. Mon bébé était là en train de mourir. O meu bebê esteve lá morrendo. Ma femme était là à la morgue, embaumée et préparée. Minha mulher estava lá na morga, embalsamada. Ils m'ont fait venir. E me fizeram vir. Sharon était en train de mourir. Sharon estava morrendo. Et Branham dit, Branham alobi, c'est la tentation la plus forte que j'ai jamais eue de ma vie. É a tentação mais forte que eu nunca tive na minha vida. J'avais à peu près 25 ans. Eu aproximadamente tive 25 anos. Je suis allé là-bas et Billy Paul était à l'article de la mort. E o Billy Paul estava, quer dizer, no artigo da morte. C'est la tentation la plus forte que j'ai jamais eue de ma vie. É a tentação mais forte que nunca tive na minha vida. Quer dizer, as tentações que são fortes. Então, esse tesão na macenguinha, oio penele que macassi. Essa aqui normalmente é prova. Oio não tá a pena, exali momecano. Mas Branham te chama de tentação. Tentação mais forte. Essa prova aqui é prova, mas ele está chamando essa tentação mais forte. Por quê? E para Branham, oio do cinco tanga. Ezalaki momekano. Kasi ya tangi yango masenginya oyo pena makasi. Alobaki bongo pona nini? Por quê? Pona nini? Quer dizer, era uma forma de desencorajar Branham a abandonar o serviço de Deus, a se revoltar, quer dizer, uma ameaça do diabo. Ezalaki makaneli ya zabolo. Epai na Branham pour te alembisa Branham atika pena musala nzambe asundola yango. Podia pecar. Soki Branham andima kaka masengini yango alinga sala nini? Alingaki assumuka. Quer dizer, a coisa que foi duro na vida dele é essa aqui, quer dizer, podia abandonar, porque já chegou a nível de tirar pistola e se matar. Likambo elekaki makasi penza na bomoi ya Branham yango nde oyo. Oyo pele mimaki Branham akamata pena pistolet na ye ami beta masasi akufa na ye. Ele era caçador, tinha direito à arma. Poye azalaki mo bomi, azalaki moto azalaki bonga banyama. Azalaki na droit ya kozana na munduki. Chegou mesmo nível de se matar assim. Akomaki pena na esika ya komi boma penza boye. Mas Deus não quis. Kasi Nzambe abatelaki ye. Quando faz assim, pá, no ar tá lançar bala, mas quando vai na cabeça dele assim, nada. Nini emona na Branham asimi pena mandoki boy. Ami beti na motu po lisase bomaye, mais lisase limité. Oh, alobi nini? Mais eza na bala na kati. Tanga beti ga na en l'air boye, eleli pena tum. Chegou a nível de pegar positivo e negar. Aquele filho vem de alta tensão, porque ele era eletricista. Pegar para ir só uma vez, acabou. Quer dizer, se matar mesmo, suicídio. Branham como que sika penda po ya zalaki électricien, azalaki pe kosala ba manutention ba haute tension. Asimbi penda positif na négatif po kaka akangama kufa kambara moko. Tá vendo? Omoni? O diabo era apertou de uma forma a abandonar só esses serviços, acabou, reportou, mas Deus não quis. Zabula mema ki penza na masengi ya pasi pokaka atika Nzambe kasi Nzambe aboya ki abatela ki. Deus não quis. Nzambe aboya ki. Há
tentações duras, fortes. ezali na masenginya oyo ya makasi ya kafu. Existe. Ezali T'apertar pelo chefe, t'apertou, t'ameaçou, vai sair do serviço. Se você não quer, t'apertou. Começa a ter tendência a aceitar, não aceita. okomona pena chef penza musala neko kana yo alobelo mabe okomona bakanai penza moko alobi nazolongolo musala d'ailleurs soko olingi nga te nazolongolo kaka okomona yo pe kuna zabula simi motema nandima kaka te kondima te Irmã ndeko mwasi que tem filhos, aza na bana fome. nzala etakati na ndako Há um falso irmão que anda lhe ajudar. nzoka ezalaka na ndeko moko oyo azalaka neti ye nde mutu asungaka ye Falsos, essas pessoas são falsos irmãos. bandeko oyo kati na kristo babengaki baneti baza ya Quer mabe dizer, tá dando dinheiro na irmã com ideia de namorar com ele. Esse é um falso irmão. apesaka ndeko na biso ya mwasi misolo na lokola kosunga ndeko nzoka na makanisi mabe oyo aza ndeko mabe A única pessoa que está ajudando a irmã está lhe pedir agora quer namorar contigo. Ei! kaka ndeko wana se moko mutu asungaka ndeko kopesa misolo nsima asengi ndeko te nalingi okoma makangu na ngai Se negar, vou cortar. Agora, se cortar, fome. As tentações são duras. soki ndeko mwasi alobi aboya wana nzala ekotakata na ndako soki alobi andima wana akwei wana etalisi mpona koloba ete eza na masenginya oyo ezalaka mpenza ya makasi Une délivrance totale. au livramento total au libertação total Verset 12, 7 mois, 59. pregada dia 12 de julho de 1959 Une délivrance totale pour le 12 juillet 59. uma libertação total pregada dia 12 de julho de 1959 Parágrafo 97. parágrafo 97 Vou ler. nazotanga Nous sommes tellement unifiés à Dieu, vous dites, estamos tão unificados para Deus, dizes. eh bien, frère Branham, c'est une dure tentation très forte. Eh bem, irmão Branham, é uma dura tentação mais forte. Branham dit, Branham alobi. mais c'est pour ça que Christ est mort. Mas é por isso que Cristo morreu. Quer dizer, os irmãos ultimamente dizem, Branham, essa tentação é muito dura. Não, é por isso que Cristo é morreu. Mas sem ele de makasi abi te kasi ezali mpona yango nde Kristo akufa ki. Le diable est vaincu, não tenha medo, o diabo é vencido. Zabolo si balongi ye. Bobangelo kote si alongama. Nous voulons une délivrance totale. Nós queremos uma libertação total. Irmão, não começa a ter medo, Ndeko mwasi kobangaka te. pensando que agora mesmo agora acabou nada. Okanisaka ete oyo pena na suki te. A tentação pode ser forte. Masengi ne kokoyelewa makasi. Branham diz, oh, é nada, o diabo é vencido. Branham alobi okobanga te zabolo si alongama. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10. Tozotanga 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Coríntios capítulo 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Vamos ler no versículo Tozotanga na verset 12. Tozotanga na verset 12. 12 e 13. 12 na 13. 1 Coríntios 10, 12 e 1 13. Corinthiens chapitre 10, 12, 13. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Boye tika yete ye oyo akanisi yete ajali kotelema ngwi akeba ete akoya te. Masenginya moko
ekomeli bino te oyo ejangi epai na bato nyonso. Jambe ajali sembo ye oyo akotika bino te ete bosengi nyama na koleka nguya na bino, kasi esika moko na masenginya akobongisa ekimelo ete bokoka koyika mpiko. Vous laissez en français. Nazotanga ngo na français. 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. 13. Et on dit 13. Interprétar isso. Aucune tentation ne vous est survenue, nenhuma tentação vos sucede qui n'a été humaine, que nunca foi humana. et Dieu qui est fidèle E Deus que é ne fiel permettra pas não permitirá que vous soyez tentés que sejais tentados au-delà de vos forces. acima das vossas forças. Mais avec la tentation, Mas quando- il est moyen d'en sortir. Ele preparará também meio para sobressair, Afin que vous puissiez la supporter. de modo que vocês possais superar. Ou Você não superá-la. começa a dizer que, irmão, não é minha culpa, tentação era muito forte, aceitar isso. Você, kolobaka te ane komasenginya oyo elekaki makasi mingi yango namoni kaka nakweya kaka te. você não tem fé. Boyo oza na kondima te, Você não é crescido na fé. yo okomela te na kondima. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Nenhuma tentação que sucederá acima da vossa força, e Deus não permitirá que você seja vencido. Irmão, você não tem fé. Ndeko mwasi oza na kondima te, E por isso que isso. yango kweya aqui. Não começa a dizer que não é minha irmã, estava me apertar, fome em casa, só ele que me ajuda. É falta de fé que faz isso. kolobaka te ndeko wana mpenza azalaki ntango nyonso koti na ngai mpe ye moto asungaka ngai yango te, ezali kozanga kondima nde esalaka bongo. Olha, Tala, aplica a sua fé. yo tia kaka kondima na misala. Fica só no irmão. Lobaka na Olha, ndeko, fica para a última vez. ezala mpo na mbala no asuka. E vai ver Deus vai entrar em cena. Okomona nzambe akoya na intervention. Aucune tentation ne vous est humaine qui n'est humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas. Nenhuma tentação vos suceda que não seja humana. E Deus não pode permitir aquilo Que vous soyez tentés que au-delà vós sejais de vos tentados forces. acima das vossas forças. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir. Mas com a tentação, o Senhor vai permitir meio para sobressair, Afin que vous puissiez la supporter. de modo que você possais a superar ou superá-la. A última citação que nós lemos era une délivrance totale. Citation ya suka dosi kotanga ezalaki délivrance totale, Lemos a primeiramente, libertação totale. estamos a falar sobre uma tensão pode ser forte, quer dizer, está parecendo demasiado. Para uma pessoa não é demasiado. Tosili koloba awa emonanaka neti masengi ya songolo ye mpenza ya moto ya pasi ya kafukafu epai na moto, me brana babi te eza ya moto te ya makasi te kobanga te. Lemos duas brochuras. Totangi babrochure Por mibale. isso, primeira brochura, Brochura de gosto. est-il ne sait pas, E tu não sabes. pregado le 15 Pregado dia agosto 15 de 65, agosto de 1965, parágrafo 184. parágrafo 184. Depois, une Cima. délivrance totale, O tostangi uma libertação total, le 12 juillet 59, pregada dia 12 de julho de 1959. parágrafo 97. Parágrafo 97. Viste, né? Omoni, Quer dizer, tira na tua ideia, longola na makanisi na yo, tira na tua ideia. longola penda na mutu na yo,
esse irmão aqui, se negar, dar meu corpo, não vai me ajudar, mas quem vai me ajudar? Isso tornou idolatria. Quer dizer, você começa a idolatrizar a irmã, tipo que agora ele é Jesus na tua vida. Longola na motu na yo ete, ndeko penda mtalo senga nzoto. So na pesi yango tenda na kosunganga lisusu. Tala, soki okomi kolobaka ke ndeko yene musungi na yo, okomi sie nzambe na yo. Aquilo já é idolatria. Wane komi kosambela bikeko. Quando você começa a ver que essa pessoa, se não é ele, tango kana makanso komi kolo. Vou viver como? Soki ndeko yote na ko vivre su ndenge nini. E já tornas idólatra. Wana okomi moto bikeko. E por isso você tem medo de falar no pastor. Já tem idólatra, essa aqui, você fala no pastor, fala na aliar, agora que vai ajudar, idólatra. Você nem merece ir no céu. Uma irmã assim nem merece ir no céu. Uma mulher não pode ficar livre. Mwasi songolo akokozala na mosomite. Olha, em francês, mulher livre significa prostituta. Em português, mulher livre, yewanande babengi mwasi andumba, mwasa pite. Uma mulher não pode ser livre. Mwasi akokozala liberté. Ou está nas mãos dos pais. To azalaka sous responsabilité ya baboti. Os pais que te controlam. Baboti nde mutu batalelaka yo. Tudo que você faz dá relatório no pai. Nyonso ekosala yo rapport il faut pesa para ma parent. E mãe. Tata na mama. Ou você já saiu nas mãos dos pais, então está nas mãos de um homem. To yo olomana responsabilité ya baparent na yo okoma sous responsabilité ya moto songolo ya mobali songolo. Na igreja, na responsabilidade do pastor. Na église, oza na responsabilité ya mokambi. Mas você, kasi yo, alguém está te dando dinheiro, moto songolo kabela ko misolo. Asi mama ewa mona kizabolo te na miso. Cuidado nesse ponto. Keba kandeko na lulengo. O diabo ele chegou, mas não viu o diabo. Só viu serpente. Zabolo akomeli mama ewa kasi mama ewa na miso ya bomoto amona kizabolo te amona ka nyoka ya kala. Mas o irmão, ele quer ver o diabo trazer a irmã assim, 1, 2, ataque, faz prostituição, ataque. Você está enganado. Kasi nzoka ndeko na mso mobali alingi penza komona zabolo asimbi mwasi amemeli abitala mwasi yeyo sala pite na ye. Você está atrasado. Yo boye oza penda arriéré, oza en retard. Eva estava conversando bem com a serpente. Eva daí com solo malamu na nyoka ya kala. Se encontra, fala, papá. Você vai kutani masolo. Naquele dia, se como coloana, o serpente vem. Nyoka ya kala aye. Essa história está no Gênesis 3. Ni solo na solo kutami na Gênesis 3. Eva vem. Eva aye. Então Eva começou a conversar com serpente. Boye ewa komi kosolola na nyoka ya kala. Oh, boa conversa. Lisolo ya sukali penza. Vamos ler Gênesis. To zali kotanga Gênesis to ebandeli. Você não começa a procurar ver o diabo aí, com fato vermelho, pegou uma mulher, tá aqui, ele sentou no banco, faz prostituição. Nunca você vai ver isso. Você só vai ver uma mulher dizendo te amo muito. Yo komona kaka mwasi songolo pena yeye moko wenze paino koloba ete na linga ko mingi makasi. Eu mesmo te adoro. Na penza soki na moni yo te na kufaka. Esse aqui? Oyo penza. Esse aqui está se entregar assim. Oyo azoko mikaba boye penza. É diabo que ele manda. Eza pena zabolo mtatindi. Gênesis 3.
Genèse 3. Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Nyoka lekaki nyama nyonso na mokili na mayele mabe oyo Yawe Nzambe asilaki kojalisa. Alobaki na mwasi ete Nzambe alobaki solo ete bino bokoki kolia mbuma na nzete nyonso na elanga te. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mwasi ajongiselaki nyoka ete tokoki kolia mbuma na nzete na elanga. Conversa. Penda. Pode ler até 7. Vou ler 7 já. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estava nu, coseram folhas de figueira e fizeram cinta para si. Miso na bango mibale majipwaki pe bayebaki ete bajali bolumbu. Basonaki nkasa na mosuke mpe basalaki nkamba na kolata. Conversa. Você sabe o que aconteceu? Lisolo ewa na nyoka pan boyebi sima pan ninelekaki. Isso que se chama tentação. Yango nde babengi masenginya. O diabo Zabolo te envia uma mulher tindelo mwasi que não é tua mulher, oyo azalaka ya yote, mas te gosta muito. kasalinga yo na tembe basolo kitoko penza. Você também bem interessado. Yo pe omikoti na mozindo ya lisolo. Sero vraiment ningangato. Kesarima miyama tanto. Kutalubida sara nyonso na dingia. Então ela até me disse que eu faça tudo o que eu quiser. É tentação. Eza masenginya. Porque alguém não é tua mulher, agora pode fazer tudo, não é tua mulher. Não está vendo? E bani ndenge nini? Mwasi aibe na famille no te azaka mwasi na yo te